Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Júlia e hoje eu vou estar apresentando, junto com o meu grupo, um pouquinho sobre a banda Queens. Agora, eu vou começar falando sobre o nosso ícone da banda, Freddie Mercury. Freddie Mercury, também conhecido como Farrokh Bulsara, era cantor, pianista e compositor. Ele nasceu em 5 de setembro de 1946 e faleceu em 4 de novembro de 1991 por broncopneumonia acarretada pela AIDS. Ele ganhou fama como vocalista e fundador da banda Queen, na qual permaneceu até o ano de sua morte. Porém, paralelamente, lançou vários projetos, entre eles trabalhos solos, incluindo o disco Mr. Bad Guy, que chegou ao mercado em 1985, e em 1988 o álbum Barcelona, em parceria com Montserrat Caballé. Aliás, como compositor, Freddie Mercury também era muito bom e escreveu a maioria dos hits do Queen, como Love of My Life, feito em homenagem à sua amada Mary Austin. Até hoje, segundo a crítica, o britânico é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos e segue sendo a inspiração para muitos intérpretes. Ele tinha uma voz com um tom único e encantador que se assemelha à ópera. Com um talento inesgotável, em 2008, por exemplo, o inglês foi nomeado o oitavo maior cantor de todos os tempos, em listagem organizada pela Rolling Stones. Agora, que a gente entendeu um pouquinho sobre a vida dele, por que a gente não fala sobre algumas curiosidades? Começando, Freddie Mercury ele era um amante de gatos. Em meados de 1963, quando ainda era casado com Mary Austin, Fred adotou dois gatinhos, que chamou de Tom e Jerry. Nos anos seguintes, seu amor pelos peludos apenas aumentou, e como não aumentar, né? E segundo a revista Vanity Fair, Mercury chegou a ter 10 gatos em sua casa, e eles foram batizados com os nomes como Romeo, Dalila, Oscar, Tiffany, Golias e Lírio. Os animais chegaram a ser homenageados pelo cantor em Mr. Bad Guy. Também, uma curiosidade muito interessante de ser ressaltada é que, com base em signos de cada membro do Queen, Fred criou sozinho a icônica logo da banda. Na ilustração, a letra Q foi cercada por dois leões, já que John e Roger são leoninos, por um caranguejo, porque Brian May é canceriano, e por duas fadas, em referência ao próprio Fred, que era virginiano, além de uma fênix, que simboliza a proteção. Fred também escreveu o clássico Crazy Little Thing, Careless Love, durante um banho de banheira em 1979. Segundo Roger Taylor, o baterista e vocalista da banda, o cantor demorou 10 minutos para compor a música em homenagem ao Elvis Presley, que mais tarde alcançou o primeiro lugar nas paradas musicais nos Estados Unidos e chegou a ser gravada por Jimmy Ellis, um sósia do próprio rei do rock. Também uma curiosidade de suma importância que eu achei muito interessante é que, mesmo após 30 anos das partidas de Freddie Mercury, ele continua presenteando seus entes queridos no Natal. Isso porque, em seu testamento, o cantor fez um acordo vitalício com a loja inglesa Fortnum e Manson, custeada pelo esposo do cantor. Então, presentes são enviados anualmente pela empresa para um grupo seleto de amigos e familiares do cantor. Também, por último e não menos importante, vale lembrar que muitas pessoas falam que
Freddie Mercury é um ícone LGBT. Porém, isso não é uma informação que eu posso chegar e falar que realmente é verdade. Por quê? Ele nunca chegou a falar isso em vida. Então, ele levou esse segredo junto com ele quando ele morreu por conta de AIDS. Enfim, é isso que eu tenho pra falar sobre o Fred. Agora eu vou deixar o resto falarem um pouquinho sobre cada um dos membros dessa banda tão icônica. Oi, eu sou o Gustavo do segundo EPT1 e eu vou falar minha parte do trabalho dos Queens, que é sobre o integrante. Eu vou falar sobre Brian May, que ele é um músico britânico, mais conhecido como o guitarrista da icônica banda Queen, de rock Queen, né? Ele nasceu em 19 de julho de 1947 em Hampton, na Inglaterra. E além de sua habilidade excepcional com guitarra, tendo um estilo único dele, ele é compositor e vocalista da banda dos Queens. E ele já foi co... Ele co-escreveu as músicas I Want to Break Free e We Will Rock You. Ele também é conhecido pelo estilo único dele e pela guitarra que ele mesmo construiu, chamada de Red Special. E agora eu vou explicar como ele entrou na banda Queen, formou, né? Bom, tudo era quando ele era um estudante ainda universitário, estudando astrofísica em um colégio lá em Londres, em 1970. Ele tinha um grupo de rock, uma banda, né, chamada Smile, com o baixista John Deacon e o vocalista Tim Stafield. Mas depois de um tempo, Tim Stafield ele deixou o grupo e John e Brian eles continuaram tocando junto. Até que depois de um tempo, por um amigo em comum deles dois, eles conheceram Freddie Mercury, que lá na época era conhecido como Farrokh Bulsara. E Fred, ele gostou dos dois tocando, ele ficou impressionado com a habilidade deles tocando e decidiu se juntar ao grupo. E ele deu a ideia de mudar o nome da banda para Queens. E ficou assim por esse nome. E mais tarde, depois, juntou a eles também o Roger Taylor, que é o baterista da banda, que acabou formando a banda clássica, a formação clássica dos Queens. E além da carreira de Brian May, da grande carreira dele, né? Ele recebeu muitas honras reais. Muito bom dia, o meu nome é Guilherme e hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre o John Richard Deacon. Então, eu vou falar sobre desde o início da sua carreira até o fim da mesma. Bom, John Richard nasceu em Leicester em 19 de abril de 1951, em uma família tanto quanto tranquila, então não teve dificuldades familiares. O nome de seu pai era Henry e o nome da sua mãe era Lillian. E depois de 5 anos de nascido, sua querida irmãzinha Julie acabou nascendo. Então, começando a sua história de vida em si, após tudo isso, passou-se um tempo, John acabou mudando-se para outra cidade e isso fez com que ele passasse por umas certas dificuldades devido à adaptação de uma mudança de um lugar para o outro. Como muita gente já deve prever esse tipo de coisa, tanto que você praticamente tem que abandonar as outras pessoas que você conhece. Não exatamente abandonar, mas você não vai ter a mesma interação com elas do que você tinha antes. Então ele acabou passando por esse tipo de reflexão depois que mudou-se. A partir disso, ele acabou tendo que viver em outra cidade e também com o desenvolver-se do ser humano que ele acabou desenvolvendo o seu gosto musical, a sua paixão musical que existe dentro dele, fazendo com que ele aprenda a tocar diversos instrumentos que não é só o baixo, como a gente sabe, que ele é baixista da banda, ele também sabe tocar piano, guitarra, violão, entre alguns outros talvez que eu não venha me recordar, mas a princípio são esses que ele sabe tocar também. Em si, John Richard, depois de um tempo, acabou desenvolvendo, depois de desenvolver esse gosto musical que ele tem, foi dito que ele fez alguns até mesmo dispositivos que gravavam o clipes do próprio rádio que ecoava dentro do rádio em si. Ele pegava as músicas que tocavam dentro do rádio e conseguia gravar em uma fita por meio de um dispositivo que o mesmo criou, ou uma bugiganga que ele fez ali com um tal dispositivo. Então, John Richard Deacon,
depois de muito tempo, dentro de uma discoteca em 1971, acabou conhecendo algumas pessoas que recrutaram ele para o Queen. E dentro dessa discoteca ele foi recrutado por essas pessoas e depois de muito tempo foi mostrado como era a relação dele com os membros da banda. Tanto que John era na verdade uma pessoa muito tímida, muito calada, que só fazia o seu trabalho, mas de maneira quieta, porém ele sempre contribuiu muito para o grupo. Tanto que o mesmo evitava usar a sua voz cantando dentro das apresentações, tanto por isso ele sempre optava pelo instrumental na banda. Mas ele sempre foi reconhecido por ajudar em grandes músicas da banda Queen que nós conhecemos, como I Want to Break Free, Spread Your Wings, também You Are My Best Friend, ou também a mais famosa, Another One Bites the Dust, que eu acabei citando e eu acho que você já deve ter ouvido alguma dessas músicas dentro da sua jornada musical, vamos dizer assim. Então, John Richard acabou depois de um tempo, como todos os outros também, se aposentando do rumo musical, não como todos os outros, perdão, vou corrigir essa parte. Ele acabou se aposentando do rumo musical e mudou-se para Londres, e com isso teve a sua querida esposa Verônica e também 6 filhos, que é um número tanto quanto grande, mas ele acabou optando por esse número de filhos mesmo. E ele segue agora com 71 anos, até onde eu pesquisei, vivendo em Londres tranquilamente. Oi, meu nome é Gabriel e eu vou gravar um vídeo explicando a trajetória de Roger Taylor. Roger Taylor, ele é o baterista e um dos vocalistas da banda Queen. Ele, antes de entrar para a banda, ele estava cursando odontologia. Tanto é que foi nesse curso de odontologia que ele conheceu o integrante que iria trazer ele para a banda. Em meio ao primeiro álbum, antes do lançamento, ele se graduou em biologia, fazendo uma pequena transição. Porém, quando entrou na carreira de baterista, ele se dedicou para a carreira, pois realmente a banda Queen fez muito sucesso com esse álbum. Desde os 8 anos de idade, ele já tinha esse traço musical, criando uma banda com seus amiguinhos com o nome de Burbers Boys. Então ele sempre gostou da música. Nascido em 1949, ele teve uma trajetória muito grande, entre altos e baixos dentro do ramo musical. Em 1960, aos 11 anos, ele ganhou uma bolsa de estudo para cantar no coral da escola. E desde esse tempo já percebiam que ele tinha uma voz incrível. Em 1961, finalmente ele conseguiu seu primeiro tambor e um bumbo. E aí ele começou a ter paixão pelos instrumentos de percussão, o que iria fazer ele ser aclamado no futuro. Porém, ele mudou para a capital em 1968. Ele que também foi conhecido por criar a música e compor Radio Gaga, que fez muito sucesso em seu lançamento. Ele que foi o primeiro a lançar sua carreira solo em meados de 1979, tendo seu primeiro álbum apenas em 1981, com o título Fun in the Space. Ainda viriam outros álbuns dele que iriam fazer outros sucessos. O último dele foi lançado em 2013. O maior marco de sua carreira foi, inevitavelmente, a morte de Freddie Mercury. Anos depois da morte dele, ele revelou o quão próximo ele era do vocalista principal. Ele disse que se Freddie Mercury estivesse vivo hoje, provavelmente ele adoraria continuar gravando com ele, mostrando que eles realmente tinham um carinho imenso um pelo outro. Ele realmente amava o que fazia. Tá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas é isso aí. Eu vou apresentar a história da banda Queen, e na minha parte, vamos falar sobre o contexto histórico da banda, tudo antes do começo da banda, por que o nome chamado Queen, entre outras coisas. A história da banda Queen se inicia em 1968, quando Brian May e Tim Staffel decidiram formar uma dupla, optando por Roger Taylor como bateristas. Foram chamados o trio Smith.
Então, durante seu tempo na Early Art College, Tim se aproximou de Franco Bulsara, também conhecido como Fred, com que ele mostrava grande interesse em participar da Smile, assim querendo se tornar vocalista da banda. Então, Fred não foi bem aceito sim pelos outros integrantes da banda, a não sendo o Mike, que aceitou ele bem. Então, em 1970, ele conseguiu ingressar na banda Smile com a saída do baterista. Então, ele se tornou vocalista da banda. Mas antes de acontecer isso, ele tentou criar outros grupos e outras bandas, mas não deu certo. Então ele tentou e deu certo na Smile. Com a entrada de Fred, a banda se completa com a inclusão de John Dayton como baixistas, ainda enfrentando desafios financeiros, pois a banda, por um tempo, foi muito afetada pois não tinha renda dos seus shows ou dos seus álbuns, músicas lançadas. Tá, então a banda, após lançar uma demo, a banda teve muitas rejeições de gravadoras, assim, ficando ausente, suspenso no caminho de banda. Chamando a atenção da selo Quarism Records. Nesse período também, Fred Mercury adotou o apelido Mercury, inspirado na letra My Fike King, onde ele é uma letra de uma música, se eu não me engano, que ele gostava muito. E a primeira música lançada pela banda Queen foi Keep Yourself Alive, uma música que passou despercebida pelo público, assim, foi jogada às traças. Mas em até uma apresentação da banda Seven Series of Higher, no programa Top of the Pops, marca o início do sucesso da banda, até porque outra banda estava cantando a própria música da banda Queen, então isso ajudou muito a banda a crescer com sucesso e aumentando as questões financeiras da banda. Mas mesmo assim a banda passava por dificuldades financeiras, mas a banda compõe a música Bohemian Rhapsody. É uma música que revolucionou o rock daquela época. A partir desse ponto, a banda Queen ganhou uma projeção mundial, se tornando um fenômeno mundial, realizando show em diversos países, assim como teve apresentação no Rock in Rio aqui no Brasil mesmo. A jornada musical da banda continua até 1991, quando Fred Mercury falece devido às complicações com a AIDS, pois é referência até nos dias atuais, pois as músicas são marcantes até nos dias de hoje, então a banda Queen é muito foda. E é isso. Beijo. Melhoras, professora Aninha. Olá, boa noite. No plantão de hoje, eu vim aqui só incomodar vocês para falar um pouquinho sobre um dos maiores shows feitos pela banda Queens. Só para lembrar, não temos como precisamente saber qual foi o melhor ou o maior show, mas temos como saber qual foi o mais memorável deles. Agora com vocês, o repórter Rainhas. Repórter Rainhas? Repórter Rainhas? Ele não está escutando. Boa noite. Estou aqui, o repórter Rainhas, em Londres, no estado de Embley, onde aconteceu um dos maiores marcos da banda Queens. Em 1985, dia 13 de julho, foi feito um dos seus maiores shows, com músicas memoráveis como Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Radio Gaga, entre outras canções, fizeram com que a banda, com o carisma do seu vocalista, Fred Mercury, fizesse um dos shows mais bonitos de sua carreira. Feito para arrecadar recursos para a fome de Etiópia, a banda Queens juntou mais de 70 mil pessoas neste lugar. Esse foi um dos shows mais memoráveis dele. Muito obrigado e boa noite. Também temos uma reportagem falando sobre uma das músicas mais memoráveis dele, ou a mais icônica, Bohemian Rhapsody, que também será o que o grupo que estão fazendo aí
vão fazer. Boa noite. A música que fala sobre um homem que teve um assassinato e aonde ele está arcando com suas consequências, criada por Queens em 1975. Você se lembra de alguma coisa? Exatamente, Bohemian Rhapsody. Lançada como um single em 1975 no álbum The Night of the Opera, fala sobre um homem que fez um assassinato e está arcando com suas consequências. Com uma mistura de balada, ópera e rock, a parte que tem a ópera é a que mais se sobressai, pela sobressão de vozes. A composição de Bohemian Rhapsody é um enigma. Existem várias teorias e várias coisas que têm a ver com essa música, mas não foi citada ou comprovada com fatos por Freddie Mercury. Essa música é muito memorável por seus solos de guitarras, por suas vozes incríveis e por sua melodia maravilhosamente maravilhosa. Foi uma polêmica no mundo da época em que foi lançado, por conta que é uma música de maior duração do que 3 minutos. Assim, acharam que não seria um grande sucesso, mas hoje é uma das músicas mais icônicas da banda Queens. Muito obrigado e boa noite.